O advogado da dupla informou que ainda avalia se vai recorrer. O terceiro investigado, Vitor de Freitas Gonçalves, tem outra defesa e não entrou no pedido de habeas corpus. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu no sábado, depois de ser lançada de uma altura de cerca de 40 metros. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando nesta sexta-feira, 19 de junho de 2026, dia de seleção brasileira, mais uma edição do CBN Esportes. E o nosso primeiro destaque é justamente sobre a amarelinha. O Brasil volta a campo hoje pela Copa do Mundo de 2026. Jogo às 9h30 da noite na Filadélfia. A equipe de Carlo Ancelotti vai em busca da primeira vitória contra o Haiti, que é o azarão do Grupo C. O técnico italiano fez mistério na entrevista coletiva e não revelou a escalação. Ancelotti disse apenas que fará mudanças, mas sem muitas alterações na equipe. Casemiro e Bainz, jogadores advertidos contra Marrocos, são os pendurados da seleção brasileira. E agora destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte do CBN Esportes desta sexta-feira. A Ponte Preta segue a preparação para enfrentar a equipe do Novo Horizontino na segunda, às 8h da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Hoje teve coletiva no CT do Jardim Olina. O William Potker, que vive um momento tenebroso na temporada, não consegue balançar as redes, afirmou que a crise da Ponte passa muito pelo mau momento que o camisa 9 vive na temporada. E disse que um rebaixamento pode marcar ainda mais o atacante, que já teve uma história muito interessante na Macaca. Série B do Campeonato Brasileiro, no duelo de rubro-negros em Recife, Sport e Atlético Goianiense empataram em 1-1 na Ilha do Retiro. O resultado manteve o Sport na terceira colocação com 25 pontos. O Dragão segue em 13º com 18. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. O Bugre, que também joga na segunda-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Confiança, lá em Aracaju, na Arena Batistão. O Guarani tem uma situação muito confortável na tabela, mas está secando os adversários no final de semana. O Guarani, ele pode até continuar na liderança por conta do saldo de gols, que é gigantesco em relação ao segundo e também ao terceiro colocado da Série C. Série D do Brasileirão, 15 de Piracicaba estreia amanhã na fase eliminatória da competição e o que enfrenta o América do Rio de Janeiro às 15h no Edson Passos. Aproveitando para falar também de Série C do Campeonato Brasileiro, porque a Inter de Limeira visita a Ferroviária domingo às 6h30 na Arena da Fonte Luminosa. Leão é o terceiro colocado com 18 pontos. Central do Chaibe vai sair de Copa do Mundo um pouquinho, porque tem informação importante em grandes clubes do futebol brasileiro. Tudo bem, Fábio? Bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. O pessoal tá de olho na Copa do Mundo, mas os clubes já se agitam no mercado aí, buscando soluções para a próxima... para continuação da temporada depois da Copa do Mundo, depois dessa parada para o Mundial. O técnico Renato Gaúcho, em comum acordo, a diretoria do Vasco demitiu o treinador ontem. Foi a terceira passagem de Renato Gaúcho pela Cruz de Malta, pelo Cruz Maltino. São 22 jogos com 9 vitórias. O Vasco está na zona de rebaixamento. Volta para o Brasileirão, lá na zona da degola. Agora procura um novo treinador no mercado, viu, Julião?
E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Opa, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Eu ainda nem ouvi a entrevista do William Potker, mas ele pode ficar tranquilo. O rebaixamento, o iminente rebaixamento da Ponte não passa por ele, mas não passa de jeito nenhum. Tudo bem que é um jogador que tecnicamente não passa por um bom momento, mas eu acho que o rebaixamento da Ponte é muito maior do que o William Potker, então consciência tranquila, Potker, o rebaixamento não passa por você não. Muito bem, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, hoje é dia de Seleção Brasileira. Antônio Lupe está aqui fardado. O Fábio Scheib também está fardado, evidentemente eu também estou. O Carlão de Freitas está com alguma coisa Carol pra dizer? Eu fui fazer exames cardiológicos hoje pela E manhã. não pode usar nada do Brasil no exame. Proibido, né? É um argentino que vai fazer. São duas coisas, né? Não comer nada antes do exame e não vir trajado de Brasil. De Brasil. Principalmente no segundo jogo da Copa. Pô, aí O vocês me Corneta massacraram, aqui está cara. com a camisa do Brasil, a Samela Dip também. Tá todo mundo de Brasil aqui. Olha lá, ó. Eu que não... Ó, Será que eu sou do time Guarizo? Ah, é verdade. Esteja onde estiver, né? 998699070, o nosso Tô com a WhatsApp pra bandeirinha você aqui, falar de seleção brasileira, falar de Guarani, Ponte Preta, os assuntos mais Palpite quentes também, e relevantes. Palpitão hoje, né? Tem palpitão, mas palpitão, Palpitão na resenha, só né? na resenha. Hoje é na resenha, hoje é no amor. Os Aliás, prêmios acabaram. tem arena hoje ou não? Tem arena hoje? Tem completo, tem a entrega hoje do nosso Kruger. Ontem eu tava no DM. E foi o nosso fera Aqui, ó. que fez tudo. Que medo, hein? Até com, aqui, ó, Chato, hein, velho? Nossa. Olha que bonito. como que chama? Arthur? Pulseirinha. Arthur que fez? O Arthur fez uma pulseirinha aqui do Brasil. Pô, ficou bonito, hein? Top. É isso, gente. Hoje, Top. hoje é Brasil e Campo Aberto. Então tem que vencer. Calma que esse Contra o Haiti. Então, Com palpites Hendrick ou sem liberados. Sem ainda. Ah, sem Hendrick, eu diria, né? É sem ele. Tem pouca No chance. Fini, né? Fini. Acho que ele vai mudar uns 3 nomes só. Não vai ser mais que isso, não. Palpite para as mudanças. Fabinho no lugar de Casemiro, Danilo no lugar de Banhes. Esquece. Alexandre. Casemiro não sai do time nem a Eu pau. acho que o Casemiro não sai. Eu acho e que o ele Luiz muda- Henrique no lugar do Paquetá. Eu acho que ele muda os dois laterais e o Luiz Henrique. O Casemiro, eu não sei se ele vai tirar o Casemiro assim de primeira. Até porque o Casemiro é uma liderança. Tá né? pesado, hein, cara? Está, mas assim, é assuntos para daqui a pouco. É verdade. Valmir Bortoleto no comando técnico, Samela Dip no comando de stream do nosso CBN Sports. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 e 12. CBN Esportes Campinas. Na Umoda Jayco Germânica, tecnologia, design e performance se encontram para redefinir seu estilo de vida. Jayco 7 Elite Hybrid por R$ 189.990, com taxa 0, 70% de entrada e saldo em 24 vezes. Umoda 5 Prestige Hybrid por R$ 184.990, com taxa 0, 60% de entrada e saldo em 36 vezes ou supervalorização do seu usado. Agende seu test drive e descubra o futuro. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Bom dia para você que tem pendência para resolver no Detran e nunca tem tempo. Dá para resolver os serviços que você precisa hoje mesmo, rapidinho, sabia? Faz assim, quando você chegar ao trabalho, antes de fazer qualquer coisa, entra no site do Detran. Ali dá para fazer licenciamento, liberação e transferência de veículo. São mais de 80 serviços disponíveis. Pronto! Aí você já pode pegar seu cafezinho, colocar o papo em dia, comentar a novela com o colega. Detran SP. Tá no digital, tá resolvido. Todos os sábados na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Vamos com informações do trânsito com o Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Seja muito bem-vindo. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Brasil aqui em Campinas. Tem um ponto de lentidão para seguir em direção da Vila Nova. Para quem sai da Orozimbo Maia, tem atendimento de uma ocorrência nas proximidades da Barão de Itapura. Atenção ali pela região e também tem reflexo para quem vai em direção da região central. Ali nas proximidades, a Rua Buarque de Macedo, por enquanto, é um bom caminho, apenas excesso de veículos na chegada já para Barão de Itapura. Falando também da rodovia Dom Pedro, reforçando um alerta que a gente trouxe mais cedo, tem lentidão na região de Itatiba,
para seguir em direção de Campinas por conta de obras à altura do quilômetro 106. Tem pelo menos 3 quilômetros de lentidão por conta, então, desse trabalho que está acontecendo por lá. E ainda em Itatiba também tem obras na rodovia Luciano Consolini. Lentidão em ambos os sentidos, atenção, principalmente para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro, utilizando também a Luciano Consolini. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora às 11h15. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 991869070, o nosso WhatsApp. Vamos com o boletim da Seleção Brasileira, meu caro Valmir Bortoleto. Daqui a pouco a gente vem trazendo aqui as primeiras participações. Leonardo Dai. Isso os jogadores estão querendo saber também, né? Vão saber ali na hora da seleção partir pro estádio, como já foi no jogo passado, né? A escalação vai ser revelada só no momento em que o time for para o estádio. A gente tem aí como grande possibilidade a volta do Danilo ao time titular no lugar do Ibanhas, né? O Matheus Cunha voltando também na vaga do Igor Thiago. É possível que pare por aí, é possível que sejam só 2 mudanças. A tendência não é de uma mudança muito radical no time, mas eu continuo muito cauteloso com essa coisa de cravar a escalação, porque a gente já viu no jogo passado, né, que a cautela acabou sendo muito prudente, porque a escalação que estava mais desenhada não se confirmou na hora da divulgação oficial do time. Então, vai mexer. Eu acho que a seleção chega com mais dúvidas do que já tinha no primeiro jogo. Eu lembro que no primeiro jogo eu falava, olha, tem 7 posições que a gente sabe quem vai jogar. As outras 4 não. Dessas 4, a única que mais ou menos se consolidou no jogo contra o Marrocos foi a do Douglas Santos, na lateral esquerda, né, que jogou razoavelmente bem. As outras continuam como dúvidas, e 2 delas talvez mudem hoje, devem mudar hoje, né? E você tem outras dúvidas agora que vão surgindo, né? Uma dúvida no meio de campo, uma dúvida com o Paquetá, uma dúvida com... Enfim, a seleção está com muitas lacunas, então a esperança, né, de que esse jogo de hoje contra um time mais fraco, ele possa, além de uma vitória, ele possa indicar algum caminho para a seleção brasileira, ele possa, alguma coisa possa dar certo para virar uma cara de time, para a gente ter uma formação base de um time para a Copa do Mundo, o que nós não temos ainda. Nós vamos ter uma escalação para hoje, mas nós não temos um time base para a Copa do Mundo ainda. De repente, se as coisas funcionarem bem contra o Haiti, mesmo que seja difícil você calcular o quanto de um jogo contra o Haiti pode ser transposto para um jogo de nível mais forte, mesmo assim, de repente, num jogo contra o Haiti, a seleção começa a encontrar um caminho para a sequência da Copa do Mundo em termos de formação de um time. Eu acho importante a gente lembrar que a Copa do Mundo está sendo disputada em 3 países, e os 3 são ali da América do Norte, Central e Caribe, do ponto de vista futebolístico, né? A Confederação da América do Norte, Central e Caribe. Então isso quer dizer que esses 3 países, que são hoje os 3 mais fortes daquela região, eles não disputaram as eliminatórias. E isso abriu as eliminatórias muito, né? A eliminatória da CONCACAF ficou muito aberta. E você teve a classificação de times, o Panamá até tinha disputado a Copa recentemente em 2018, né? Mas você teve ali Curaçao, que perdeu para a Alemanha por 7-1 na estreia, se classificou pela primeira vez, e o Haiti, que só tinha disputado uma Copa lá em 74, né? Conseguiu nesse contexto a classificação também. É um time que tem um potencial de individual, assim, pequeno, né? Um time, evidentemente, que tem limitações individuais. Você tem aí nesse time jogadores que sequer são jogadores de liga profissional dos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem aí jogadores que jogam em ligas paralelas, digamos assim, dos Estados Unidos, não na MLS, né? Que é a principal liga. Você tem jogadores que jogam na França, mas assim, em times assim da parte de baixo da tabela do futebol francês. Os grandes destaques do time são os que
que jogam no futebol inglês, né? Você tem aí jogadores que jogam no futebol inglês, como o Isidore, que é o principal nome do time, que tem 25 anos e joga no Sunderland da Inglaterra, e você tem o Bellegarde, que tem 27 anos e joga no Wolverhampton, que foi rebaixado em último lugar nessa última temporada do Campeonato Inglês. Então, individualmente, é um time com muitas limitações. É uma outra realidade em relação à seleção brasileira. Mas, coletivamente, é um time que mostrou coisas boas, inclusive no jogo de estreia contra a Escócia. Mostrou, a gente sabia que o Haiti já tinha uma boa organização, assim, defensiva e tal, mas nesse jogo contra a Escócia, o Haiti mostrou até um bom potencial de gerar incômodo para o time da Escócia, né? Então, acho que vai ser um jogo muito físico, um jogo de pouquíssimo espaço para o Brasil. E aí vem a questão, a linha entre um tropeço e uma goleada, ela é muito tênue e ela chama primeiro gol. Parece bobagem falar isso, mas assim, um jogo que poderia tranquilamente terminar 4-5-0 para o Brasil, pode terminar empatado se o primeiro gol demorar para sair. Porque depois que sair o primeiro gol, a tendência é que o jogo fique mais fácil para o Brasil. É a diferença entre a Alemanha e Espanha. Se a Espanha tivesse feito um gol em Cabo Verde com 10 minutos de jogo, por exemplo, de repente teria goleado Cabo Verde. Se a Alemanha tivesse demorado mais para fazer o gol contra Curaçao, talvez tivesse sofrido mais. Enfim, esses jogos com essa discrepância entre os dois times, eles acabam sendo muito condicionados pelo momento em que o time mais forte consegue abrir o jogo. Quanto antes abrir o jogo, quanto antes abrir o placar, mais fácil o jogo tende a ficar para a seleção brasileira hoje contra o Haiti. Obrigado, Leonardo Dai, com as informações importantes sobre a seleção brasileira. Agora quero aqui as considerações de vocês, né, que vocês estão esperando do jogo de hoje contra o Haiti. Eu não achei que o Haiti jogou mal da maneira que eu esperava contra a Escócia. Acho que a Escócia ficou abaixo do que eu esperava também. Tendência de Marrocos e Brasil avançarem nesse grupo, resta saber agora como vai ficar a questão do saldo. Apesar da situação do Brasil nessa Copa do Mundo, a gente está com poucas, não esperanças, né, mas está meio com o nariz torcido aí pro Brasil, principalmente pela primeira atuação diante de Marrocos. O Brasil, a camisa do Brasil chama muita atenção e mete muito medo para os adversários, principalmente o adversário de uma outra prateleira, né? A gente sabe que o Haiti não tem essa tradição no futebol também, um nível um pouco mais baixo, e jogar contra o Brasil é sempre muito complicado. Só o fato da camisa verde e amarela, no caso hoje vai ser azul, né, entrar em campo, os adversários já vê de uma forma diferente. Eu acho que o Brasil tem tudo para entrar na Copa do Mundo justamente hoje, poder levar essa partida. Não estou falando que vai ser uma goleada de 5, 6-0, mas mostrar um bom futebol. É claro que vai ter dificuldades no começo, um time do Haiti que vai tentar mostrar alguma coisa, mas creio que o Brasil vai ter uma vitória tranquila, não assim uma goleada de 5, 6 gols, mas vai ter uma vitória tranquila. Vai poder entrar na Copa do Mundo agora pegando mais confiança justamente para esse enfrentamento aí contra a Escócia, que também será complicado na terceira rodada, mas creio uma boa vitória para trazer a torcida de volta ao time de Ancelotti. E aí, Carlão, concorda com o Fábio Scheib? Concordo. Eu me apego muito à entrevista, aliás, a melhor entrevista até aqui do Danilo, né? O Danilo se mostra, pelo menos nas palavras, sensacional e dá mostra que vai ser um grande treinador, porque ele tem uma retórica maravilhosa. E ele disse, cara, imaginar facilidade contra o Haiti numa Copa do Mundo é loucura. Eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil pode até tornar o jogo fácil, mas não vai ser fácil não. Copa do Mundo é muito complicado, mesmo nesses duelos entre adversários, né, de diferentes prateleiras. O único que deu certo foi a Alemanha e o Curaçao, o resto todos jogos equilibrados. Então eu acredito sim, é jogo para o Brasil vencer, é jogo para o Brasil performar, né, dentro da Copa do Mundo, melhorar, resgatar alguns jogadores, mas não vejo um jogo para golear 4, 5, de repente pode acontecer, mas eu acho muito difícil. E com relação às mudanças, no início da semana, acho que ainda envolvido pelo jogo contra o Marrocos, eu achei que o Ancelotti iria mudar radicalmente, e tira Casemiro, mas eu acho que ele realmente não vai mudar muito. Eu mudaria, mas ele não vai mudar. Eu acho que ele mantém o Casemiro, o Danilo naturalmente vem para o lado direito. Acho que o Paquetá deve perder a chance e vem o Luiz Henrique, né? Ele abre um pouquinho mais. Mas poucas mudanças. Eu acho prudente ele tirar o Casemiro. Eu acho que o Fabinho tá mais inteiro, tá mais fininho e tal. Mas eu acho também, até pelo que o Lupe disse, o Júlio, e essa liderança, nas nossas resenhas, e eu acho que essa liderança do Casemiro conta muito.
Pensando como torcedor, eu tiraria, mas o Ancelotti eu creio que ele não vai tirar. Mas a gente fala que a Copa do Mundo é um período tão pequeno também, tem poucos jogos, e justamente agora, né? Se quiser alguma coisa lá pra não frente... pode morrer abraçado, né? Então, 14, pode ser líder, pode ser o tudo. Filipão em 14, ele morreu abraçado com o Fred. E né? o Dunga em 2010 morreu sem estar abraçado com o Neymar e com o Ganso. O Tite morre em 18 com o Gabriel Jesus, todo mundo pedindo pra ele sair, que não tava ajudando em nada, e eu também, eu tô com você. Eu acho que não é o momento... Entrou tão bem, Copa do Mundo não permite você abraçar jogador. Copa do Mundo é tiro curto. Eu lembro em 98, que nós só não ganhamos, mas fizemos uma boa campanha, ficamos com o vice. Cara, a primeira partida joga o Giovani mal, ele tira o Giovani. Juninho Paulista em 2002 2002, Raí em 94. Então a Copa ela não permite muito esse negócio de coerência, de amizade. Não, jogou mal, tem que tirar, não tem jeito, o tiro é curto. E o Fabinho tá leve, né? Você tá viu melhor, dinâmica no meio campo. Tá melhor. Você faria quais mudanças, Júlio? Cara, eu acho que as duas laterais elas precisam mudar. Eu não descartaria o Ibañez ainda. Acho que muita coisa aconteceu de errado que prejudicou um pouco do desempenho do Ibañez. Acho que ele pode cumprir sim essa função, principalmente contra alguns adversários específicos. Eu ainda acho que ele não vai mexer no Casemiro. Eu também não. Eu mexeria, o Casemiro... Tá pesado. Ele não estava assim no Manchester, ele estava um pouco melhor, mas a dinâmica do meio-campo... A dinâmica da Premier League ela é diferente. E do próprio meio-campo do Manchester é um pouco diferente. Ele não estava nesse futebol tão abaixo que ele apresentou. Você viu a velocidade que estão os jogos, o físico que estão nos jogos? O Casemiro não vai aguentar, por exemplo, Mas é que, assim, Fábio, eu acho que passa muito também a maneira como os africanos estão jogando atualmente, cara. O futebol africano mudou não só no aspecto de ser um jogo muito físico, muito intenso, mas a disciplina defensiva. É um jogo muito chato, porque você não consegue encontrar espaço, aí você acaba desarrumando o time, o contra-ataque é forte. A gente viu o Senegal fazendo isso no primeiro tempo contra a França. Em alguns momentos, eles fazem linha de 6, 7. Costa do Marfim, abaixa todo mundo. E sai na velocidade. É muito difícil. Marrocos era uma seleção muito, muito complicada de você encontrar espaço. Junta isso com o fator nervosismo, viu? Um Brasil muito afobado. O Paquetá muito afobado. Sabe o que você percebe, Júlio? Assim, quando o movimento técnico, por exemplo, 1 ou 2 toques, ok, mas quando foi frequente o erro técnico, né? O domínio errado, isso é nervosismo, porque você acha que o Paquetá não sabe dominar uma bola. Né? Então. Cara, ele errou praticamente todos os domínios escaparam dele. Isso é nervosismo. Os 30 primeiros minutos do jogo, o Brasil era pra ter tomado uns 2, 3 gols ali, cara. E é estranho, porque eu acho que o nervosismo ele faz parte, ainda mais numa Copa do Mundo e você vestindo uma camisa tão pesada como o Brasil. Mas esses caras, eles são preparados. O nervosismo ele dura até os 5, 10 minutos, depois acabou. E todos jogaram Copa. O Danilo jogou Copa, o Marquinhos jogou Copa, o Alisson jogou Copa, o Gabriel Magalhães é a primeira, né? Douglas Santos é a primeira, Casemiro já jogou Copa, Paquetá jogou Copa. Mas, o Fábio, mesmo não jogando Copa, são caras preparados, são caras que já passaram por final de Libertadores, é um outro patamar, lógico, Copa do Mundo, mas o nível de nervosismo, ele acontece em final de Libertadores, em final de Champions e tal, então manter o cara vivo eu também, respeito o nervosismo desses jogadores, mas até os 10 minutos, depois abaixa a adrenalina, o jogo flui, cara, e eu não entendi o tanto gesto técnico equivocado que o Brasil fez. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Um ótimo final de semana a todos. Bora Brasil, rumo ao Hexa. Aí! Manda aqui o Wagner de Hortolândia. Rodrigo Pupo, hoje a seleção tem a melhor oportunidade de apagar a impressão deixada na estreia. Não acho uma boa decidir contra a Escócia. Também quero deixar a minha solidariedade ao minha canadense Coné após a fratura sofrida ontem contra o Catar. Claro que a grande tragédia aqui foi a lesão dele. E toda a recuperação, como disse aqui o Rodrigão. Mas impactante, né? Como ficou o estádio, né? 6-0, o estádio silêncio, assim. E não só o estádio, muito, mas o rapaz que fez a falta também. Me pegou muito, então, cara. Carlão, só que aí eu vou entrar num outro ponto. Vai. Os jogadores do Canadá, claro, foi tudo muito rápido. E ficaram muito bravos com o que aconteceu. Mas não foi uma entrada maldosa. Não foi, também não foi um acidente. Foi do jogo. Realmente um acidente. E queriam pegar o cara lá na porrada, na saída, assim. Tudo bem que ali você tá num estágio mental, né, difícil. Muito. Você tá tenso, você tá num jogo de futebol, de Copa do Mundo, todo esse nervosismo que a gente fala. Mas, cara, eu acho que teria que ser expulso, lógico, mas eu acho que a maior punição do jogador do Catar foi a lesão do cara. Então, ele já estava punido ali. E ele se punindo, porque ele não acreditava. Claro. Ele queria chegar perto do cara. Eu achei mais uma vez, vamos entender o nervosismo, mas eu achei acima do tom os jogadores do Canadá, querendo partir pra cima. Uma coisa armada, né? Você entrou por querer e tal.
Tem o nervosismo, é claro, mas eu acho que a maior punição do jogador que deu a entrada foi a lesão. Com certeza. Eu tive essa mesma impressão também sobre... Cara, foi uma fatalidade, né? Ninguém Agora, quer... Júlio, nós não somos médicos, mas eu estava acompanhando o jogo. Ali, por exemplo, ali foi uma fratura exposta, né? Foi. Será que o médico ele já aplica, por exemplo, a morfina? Porque você viu o jeito que ele saiu cumprimentando, saiu com visual. Porque acho que a dor é tanta que eu acho que o cara... Acho que tá tão na adrenalina do jogo ainda. Acho que o cara não sente. Nossa, realmente eu falei assim, mas caramba, ele tá saindo assim, será? Acho que o cara já aplica também alguma coisa, né? Porque ele tava com um negócio na boca que inclusive também foi assunto aí. Eu confesso que eu não li a matéria. Sim, tirador? Eu não sei que se tirador, mas ele tava sendo com um negócio que é justamente pra amenizar a dor. Porque eu achei assim, ele saiu tão um semblante bom. Ele tava calmo, até tranquilizou a gente, né? Foi até legal. Foi muito bom essa saída pra até... Mas o estádio... Ah, sim, baixou. Baixou o clima, né? Ficou anticlímax total. Bom dia a todos do CBN Sports. Pra mim, o que vocês acham desse ataque aqui, ó? Hendrick, Luiz Henrique e Vini. Maicon Bugrino. É um time mais leve, né? Luiz Henrique seria na direita, o Hendrick centralizado. Não vai fazer isso. Eu acho improvável ele mexer tanto assim. Interessante. Mas eu gosto, Maicon. Eu assinaria esse ataque. O Rafinha e o Vini Júnior tem cadeira cativa no time do Ancelotti. Eu ainda acho que o Luiz Henrique é o cara de segundo tempo, tá? Eu não tô convencido com o Luiz Henrique titular, não, cara. Quando ele tem uma oportunidade, ele não. Eu prefiro quando ele entra, ele vai bem. Tempo, quando ele entra, ele vai bem. Agora o Fabião tocou num assunto aí, o Rafinha sabe? Porque o Vinícius Júnior, mesmo sem ter sido brilhante contra o Marrocos, mas ele tentou, ele assumiu a responsabilidade, ele fez o gol, as principais oportunidades passaram pelos pés do Vini, então ok, ótimo, é isso que a gente quer. E já aparece o brilho, né? Porque ele tem qualidade pra isso. Agora o Rafinha, cara, desde a última Copa... Eu acho que é a última chance pro Rafinha. Cara, ele... É a última chance. O famoso pica-couve. Tem se notabilizado principalmente fora de campo com as entrevistas, né? Sei porque lá, ele tem essa coisa de ser um bad boy, né? Falar que o povo brasileiro não tem essa marra. Não tem esse carinho com ele, mas que não tem futebol, relação. Cara, o carinho ele vem de acordo com as atuações, ele tá devendo. O Rafinha, em nível técnico hoje, futebol europeu, ele está no mesmo nível do Vini Júnior. Então, cara. Na mesma prateleira. Então ele tem que ser cobrado como o Vini Júnior é cobrado. Pô, ele é o 10 do Barcelona. Assim como seria o Rodrigo, se tivesse em plenas condições também. Mas ele é o principal jogador do Barcelona, né? Pô. 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente volta aqui trazendo mais informações de seleção brasileira. Nossa, o que é isso daí, cara? CBN Esportes Campinas. Bom dia para você que tem pendência para resolver no Detran e nunca tem tempo. Dá para resolver os serviços que você precisa hoje mesmo, rapidinho, sabia? Faz assim, quando você chegar ao trabalho, antes de fazer qualquer coisa, entra no site do Detran. Ali dá para fazer licenciamento, liberação e transferência de veículo. São mais de 80 serviços disponíveis. Pronto! Aí você já pode pegar seu cafezinho, colocar o papo em dia, comentar a novela com o colega. Detran SP. Tá no digital, tá resolvido. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de junho de 2026. O Brasil registrou no ano passado a menor taxa de analfabetismo da série histórica do IBGE. Pela primeira vez desde 2016, o índice ficou abaixo de 5%. Segundo os dados, 4,9% das pessoas com pelo menos 15 anos não sabiam ler nem escrever um bilhete simples. Apesar do avanço, o país ainda tinha 8 milhões e 400 mil analfabetos. A maior concentração foi verificada no Nordeste. Na região, a taxa chegou a 10,6%, nível mais que o dobro da média nacional. A pesquisa também mostrou que quase 6 em cada 10 analfabetos têm 60 anos ou mais. A taxa entre as mulheres dessa faixa etária atingiu 13,7% e, com isso, ficou abaixo do índice dos homens, superior a 14%, pela primeira vez. A seleção brasileira vai tentar hoje nos Estados Unidos conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo. Às 9h30 da noite, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti vai enfrentar o Haiti. A partida terá transmissão da CBN. O treinador italiano não quis revelar a escalação, mas confirmou que promoverá mudanças em uma tentativa de corrigir os erros da estreia contra o Marrocos. Uma das principais alterações deve ser a volta de Danilo na lateral direita, em lugar de Roger Ibáñez. No ataque, Matheus Cunha deve substituir Igor Thiago.
O atacante Neymar faz tratamento para uma lesão e não viajou com a equipe. Também jogam nessa sexta-feira nos Estados Unidos, ou melhor, também jogam nessa sexta-feira Estados Unidos e Austrália, Escócia e Marrocos, e Turquia e Paraguai. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Uma BMW Motorrad desperta o seu desejo de ir além. A nova R1300 GS Plus reúne tecnologia, desempenho excepcional e toda a versatilidade da motocicleta mais desejada do momento. Garanta a sua na BMW Motorrad Germânica por R$ 124.990 à vista ou com entrada de R$ 75.000 e saldo em 24 vezes de R$ 2.152. Agende seu test drive and make a life ride com BMW Motorrad. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Procurando um endereço que valorize o seu bem viver? Venha para a Casa Arborais Alta Vista. O conceito de alto padrão inteligente que se desenvolve em harmonia com o entorno, desenhando o futuro da região. Um condomínio fechado com casas de 3 ou 4 suítes, onde o potencial de valorização acompanha a expansão do seu legado. Tudo para você fazer um investimento sólido e atemporal. Acesse casaarborais.com.br e garanta seu lugar aqui. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui, valeu Maicon Bugrino. Alguém precisa avisar o Ancelotti que o Mbappé foi titular da França na Copa de 18 com 18 anos e foi destaque. Cara, o Mbappé é uma força da natureza, né, em Copa do Mundo, impressionante. A sensação que eu tenho é que a seleção é igual aos times de Campinas, vivemos o passado, o bonde passou, o futebol evoluiu, ficamos discutindo que no passado éramos isso, era aquilo, já era, pessoal, passaremos longos anos sem ganhar nada. O Mundial de Clubes nos mostra isso. Hoje ganhamos, mas não passaremos diante do primeiro grande europeu que pegarmos, é o PS Palmeiras. O Perso, só assim, como eu acho totalmente válido a tua opinião, acho a comparação com Campinas legal, porque faz sentido, mas só vou te dar um contraponto que os argentinos viviam a mesma coisa em 2022. Sim. Principalmente depois, se você for pegar o CBN del Esportes, da rádio CBN, lá de Buenos Aires, críticas... depois do jogo contra o Arábia Saudita, eram os mesmos comentários, os mesmos. Futebol argentino morreu, nunca mais veremos título, Messi não aí presta. Jogador, volta Maradona. E foi campeão. Então, assim, Copa do Mundo é imprevisível. Nem sempre o grande favorito vai conseguir vencer. Eu concordo que a Europa tá na frente, que o Brasil tem que se reciclar, mas Copa do Mundo, cara, é muito imprevisível. E outra, o futebol não tem a fórmula mágica da vitória. Outro dia eu estava lendo muitas críticas com relação à seleção de Portugal, porque eles foram à praia, faltando 1 ou 2 dias para a estreia de Portugal. Ok. Aí você vem para 14 aqui, todo mundo elogiando, porque a Alemanha ficou lá em Cabralha, e que eles faziam churrasco na praia, e que eles conheceram os brasileiros na praia, e brincavam na praia, e essa foi a tática que deu certo. Não tem, o importante é ganhar, cara, tem que ganhar. E pra quem não lembra, o Scaloni entrou na Argentina depois da saída do Sampaoli como interino. Um tapa-buraco ali, e o grupo abraçou ele justamente naquela vitória contra o Brasil na Copa América de 2020, 20, né? Não lembro exatamente, foi no Maracanã, naquela falha do Renan Lodge lá, que acabou sendo o gol da Argentina. Ali o grupo se abraça, ganha depois aquela outra contra a Itália lá também, o desafio entre das Américas lá contra a Itália, contra a Europa, e se abraça. Daí vem a Copa do Mundo, acaba tendo o time mexido justamente pelo Messi, que deu muito palpite também, e assim foi, né? Foi uma coisa que marcou ao acaso também, né? E agora a confiança tá lá em cima, tudo que faz dá certo. Tudo que faz dá certo, tudo que faz. Minha filha quer assistir ao jogo na Arautos da Paz, mas estou com medo do Brasil perder. Não, Ivanilda, vai sim, vai dar certo. O Brasil hoje vai vencer. Bom dia a todos da CBN, acreditar no Brasil sempre, rumo ao Hexa, o Vinícius do Padre Anchieta. Valeu, Vini. Espero que o Panelotti tire esses 30 a mais e dê oportunidade aos jovens que estão pedindo passagem. Isabel escreve aqui. Um cara que eu acho que
vai ganhar o seu espaço com o passar do tempo, eu gosto muito, é o Ryan, cara. Acho que o Ryan, assim como é o Endrick, ele é iluminado. Acho que isso faz diferença demais em Copa do Mundo. Eu tava falando com o Carlão aqui também. É lógico que a gente tá torcendo bastante pra esse ano de 2026, mas em 2030 promete ser um ataque do Brasil ali com o Estevão, com o Ryan, com o próprio Endrick, saindo jogadores um pouco mais cansados já, né? Também vindo uma nova geração. Eu acho que 2030 o Brasil vai vir forte com um ciclo também, bem feito, né? Porque esse ano, esse ciclo que a gente fez agora, 4 mudanças de técnico. Eu acho que foi o pior ciclo de todos os exatamente. tempos. É uma bagunça, um troca-troca de treinador, uma falta de ideias, né? Um negócio muita maluco, promessa aí que vai ser realidade pro Brasil, viu? É isso aí, a gente espera que seja assim de fato, né? E o Brasil consiga grandes resultados aqui pra frente. 11h39, meu caro Antônio Lupe, bora lá falar das coisas da Ponte Preta, meu caro. Vamos lá, falar da Ponte Preta. Hoje teve entrevista coletiva com o William Potker, atacante da Macaca, ele que vive uma fase tenebrosa, né? Marcou nas 2 vezes em que a Ponte Preta saiu vitoriosa em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas assim como toda a equipe, vive um momento difícil. Ele falou a respeito da troca do comando técnico, a vinda do Zanardi, e também se esse momento ruim da Ponte passa também pelo momento ruim que o Potker está atravessando com a camisa 9 da Alvinegra. Primeiramente, né, dizer que foi um acerto, era um perfil que a gente necessitava para esse momento, um cara que adora competir, né? No meu ponto de vista, a gente precisava desse oxigênio novo, é um cara que cobra bastante, independente da situação, é o que temos, então a gente tem que entender aonde a gente está, o que a gente tem e lutar com o que a gente tem. Então é um cara que trouxe isso pra gente e espero que a gente entenda o mais rápido possível o que ele quer nos passar para que a gente, no mínimo, aumente o nosso nível de competitividade. Cara, eu acho assim, né, pelos anos que eu joguei de Série B, né, pelo que eu venho passando aqui na Ponte Preta, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é a competitividade, né? Você querer ganhar duelo, né? Você ver cada bola como se fosse a última. Qualidade técnica, qualidade de jogo, é difícil você cobrar, é difícil você exigir por tudo que vem passando na Ponte Preta, né? Em questão de montagem de elenco, né? Troca de treinadores, é difícil o cara implementar, é difícil o cara conseguir colocar a parte técnica fina dentro do que a Ponte Preta vem passando, mas cara, é competitividade, a vontade de você querer ganhar duelo sem bola, isso aí tá dentro do jogador, então acredito que se a gente tiver isso, a gente vai estar no mínimo mais distante da derrota, então mais próximo da vitória. Então acredito que se a gente aumentar o nosso nível de competitividade e lutar com o que a gente tem uma grande chance de estancar essa sequência negativa e, se Deus quiser, conseguir a nossa vitória, que é o que a gente tanto espera. Sou um dos caras que tem que chamar essa responsabilidade, né? A vitória passa muito por mim, né? Eu estando bem, fazendo gols, como você falou, às vezes que eu fiz gols, a gente conseguiu o êxito, então me cobro bastante, né? Trago essa responsabilidade para mim, até porque a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender quem tem que chamar essa responsabilidade. Eu sou um desses caras, né? Eu sou um desses caras que, de certa forma, se a Ponte Preta vier a ser rebaixada, vão lembrar muito mais do Potker, né? Então eu me incomodo muito com isso, mas é o trabalho, né? Foi assim que eu fiz os 2 primeiros gols e é assim que vai ser nesse próximo ciclo aí, com esse novo trabalho. Muito bem, tá? Então, William Potker, hein, Lupe? Isso. A Ponte, o time que vai jogar ainda é um ponto de interrogação, né? Porque o Zanardi teve a semana cheia, né? Pro jogo contra o Juventude ele teve 2 treinos, então fica difícil mudar ali drasticamente. Então, para esse jogo contra o Novo Horizontino, apesar que as opções são poucas também, né, Júlio? Então, sei lá o que ele vai fazer em relação a esse time da Ponte, o que ele vai colocar em campo.
Tem a volta do Palácios, né? Que estava expulso, mas por outro lado... Não, o Palácios tá fora, né? O Palácios tá fora, volta o Lucas Cunha, o Márcio, volta o Lucas né? Cunha, isso aí, desculpa. O Lucas Cunha volta, o Palácios tá fora. E alguns jogadores que estavam no DM também devem voltar. Inclusive, a gente tem que falar do Potker aí, né? Que tá falando sobre essa responsabilidade, que vão lembrar dele se a Ponte cair. Acho que tem mais gente pra lembrar, né? Do que o Potker. Mas a fase dele, de fato, não é boa, Carlão. São 12 jogos e apenas 2 gols. Há muito tempo, né, Júlio? O Potker, ele volta à Ponte e volta em baixa, né? As últimas temporadas do Potker, em todos os clubes que ele passou, foram temporadas ruins, temporadas abaixo. Ele chega muito mais à Ponte Preta pelo que ele fez no passado, né? Para tentar ajudar, para tentar dar aí um pouco de força, sustentar um pouco, né? Além do Elvis, do Danilo Barcelos e do Diogo. Eu acho que o Potker vem nessa situação. E é um cara esclarecido, né? Dá boas entrevistas. Eu acho que, como você disse, a torcida já sabe de quem é a culpa, né? Ou quem são os culpados. E ele tocou num assunto que a gente fala diariamente aqui. É complicado você cobrar um desempenho de tal jogador, cobrar uma filosofia de jogo do Zanardi, cobrar uma filosofia de jogo do Rodrigo Santana, porque a gente sempre vai bater na mesma tecla. Como que você vai cobrar, sendo que os caras não têm a menor condição de desempenhar, de performar, porque é um elenco que não treina direito, é um elenco que psicologicamente está muito abalado, então sempre vai ir por este caminho. Agora, que o Potker, tecnicamente, ele tá mal, assim como todo o grupo, né? E aí a gente vai na mesma tecla. E como que você vai cobrar? Mas, realmente, pelo menos é um bom começo. Ele reconhece. Mas algo que ele pode ficar tranquilo, cara. A torcida da Ponte já detectou aonde está o erro, de quem são os culpados. Então não é o Potker que vai ser lembrado por rebaixar. Ninguém vai falar, a Ponte caiu em 2026 na Série B, aquele time do Potker. Não, ninguém vai falar isso. A torcida da Ponte ela é muito justa com relação a pessoas que se entregaram pela camisa da Ponte. O Potker é um cara que entra nessa linha de jogadores que sempre representaram bem. Se não está bem tecnicamente, mas eu acho que a transpiração, a doação nunca faltou pro Potker. E tem no futebol, eu acho que isso é cultural, o cara da 9... ele é o cara mais pressionado do time, porque o atacante ele vive de gols. E ele mesmo se pressiona. Se você não faz gols, você pode se doar ao máximo, você pode correr 15 km por jogo, você pode até mesmo dar assistência, que mesmo assim a torcida, a imprensa vão cobrar o 9 pelo gol, por balançar a rede. E estando ali bem pertinho do campo, nas reportagens aqui pela CBN, e eu não tô aqui para defender o Potker, porque ele não me paga R$1, mas eu vou falar o que eu vejo. Ele se entrega muito pelo time. Ele se entrega muito. Ele não tá marcando, ele não tá vivendo uma boa fase, e o próprio jogador confirmou tudo isso. Mas olhando ali, você vê que ele não desiste de uma bola. Ele tenta, nos últimos jogos, principalmente em casa, ele escolhas erradas, né? Ao invés de bater um toque, principalmente nos últimos jogos. Então, assim, eu sei que ele tá vivendo uma fase ruim quando a gente fala de gols, mas se tem um cara que ele tá dando a vida pra ajudar a Ponte, é o Potker. São dois jogadores que eu tiro o chapéu, Potker e o goleiro Diogo Silva. Eu acho que todo jogador da Ponte, a gente aqui não tá questionando a qualidade, se ele é bom jogador, se ele vai fazer carreira. Eu acho que isso é o de menos agora e seria até injusto. Mas eu acho que os jogadores estão brigando, estão lutando, mas eles têm as limitações deles. Aí tem o problema extracampo que acaba interferindo. São jogadores de um nível abaixo, né? Não o Potker, mas são jogadores que não têm a condição de disputar uma Série B, né? Se a Ponte estivesse tranquila, pagando em dia, já seria um time para ficar na parte de baixo, até na zona de rebaixamento, mas de uma outra maneira, brigando para sair, lutando, se debatendo para sair desse Z4. Mas do jeito que tá, é complicado, né? E o próprio Potker, acho que assina tudo que a gente tem falado aqui, né, na nossa programação. Você vai cobrar, fala do Zanardi, o Zanardi mas, você vai falar de tal jogador, mas, porque o fora de campo ele atrapalha e acaba se refletindo na preparação. Isso foi até ponderado a falar que acha que interfere um pouco a vida fora do campo, a situação fora de campo, né? Acho que interfere totalmente, né? Porque os jogadores chegam sem confiança, desacreditados. Eu acho que no jogo, também. Eu não sou jogador, mas pelas resenhas, pelo que a gente já conversou, eu acho que no jogo existe sim aquela coisa do atleta, de competir, de não querer perder e tal. Sim, mas a preparação,
Porque eu tenho informações que o time não treina. Treina quando quer, assim. E quando treina desleixado. Porque já perdeu todo o controle. A Ponte não tem mais. Um cara maior cobrar dos jogadores. Não tem jeito, né? Exatamente. Então é complicado. É só esperar, como a gente tem falado. É esperar o dia que ela vai ser rebaixada e de quanto ela vai perder o próximo jogo. É isso. 11h49, daqui a pouco a gente volta para trazer informações do Guarani. CBN Esportes Campinas. A GWM Germânica tem condições imbatíveis para você. Tank 300, o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, por R$342 mil. Taxa zero com 60% de entrada em 24 vezes, mais 15 mil de bônus no seu usado. E Power P30 por R$240 mil. Taxa zero com 60% de entrada e saldo em 18 vezes. Seu próximo GWM está na GWM Germânica. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Tá rolando a Liga das Nações de vôlei feminino e o Brasil, o próximo compromisso é amanhã, sábado, às 10 da manhã. O Brasil enfrenta a China. Na classificação, o Brasil está invicto em 6 jogos, 6 vitórias, 16 pontos. E o Japão é o segundo colocado. E a Itália vem em terceiro e os Estados Unidos é o quarto colocado. A China, próximo adversário do Brasil, é a sétima. Deixa eu ver, tem 5 pontos, 4 vitórias, hein? Vixe, que situação da China, que enfrenta o Brasil, que é líder da Liga das Nações de voleibol feminino. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Em clima de jogos, o Iga Atacado preparou ofertas incríveis para você comemorar com economia. Confira. Arroz grão de campo tipo 1, 5 quilos, R$18,98. Cerveja Eisenbach, lata 350 ml, R$3,39. Pão de alho churrascou com queijo, 380 gramas, R$7,98. Refrigerante Guaraná Antártica, tradicional ou zero, lata 350 ml, R$2,89. Corra, ofertas válidas até o dia 22 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Se beber, não dirija. Valeu a sua torcida. Em campo, a seleção de ofertas Chevrolet com condições especiais. Vem junto aproveitar e cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$199. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiro para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por R$600 com montagem grátis. Agende sua revisão e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Fastback TF 200 2026 0 km a partir de 109.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas.
Muito bem, 11 horas e 53 minutos, hora das informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Guarani que joga contra o Confiança, segunda-feira, às 7h30 da noite, lá na Arena Batistão, em Aracaju. O Guarani ele vai ter que secar os adversários que entram em campo nessa rodada da Série C, né? 11ª rodada. Só que olha que interessante, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e o ouvinte do CBN Esportes. O Guarani tem 21 pontos. Ele pode ser alcançado na pontuação pelo Brusque, que tem 18, 3 a menos, e que a Inter de Limeira, 18, 19, 20, 21. Então são dois times que podem se aproximar na pontuação do Guarani. Só que olha a importância dos gols e das goleadas que o Guarani fez contra a Amazonas e contra o Maringá. O Guarani tem um saldo de gols de 14. E o saldo de gols é o segundo critério de desempate, né? Porque se as equipes empatarem em pontos, vitórias é o primeiro critério de desempate. Se o Brusque vencer na rodada, vai a 6. Se a Inter de Limeira vencer, vai a 6. Só que aí o segundo critério é saldo de gols. O Guarani tem 14 contra 5 do Brusque e contra 3 da Inter de Limeira. Então vai ser um final de semana tranquilo, né, pro Guarani, porque ele não perde essa liderança, a não ser que aconteça algo de extraordinário, tanto com o Brusque quanto com a Inter de Limeira. O Brusque ele joga contra o Botafogo, mas só na... Opa, deixa eu aqui... O Brusque ele joga, deixa eu pegar aqui, Brusque contra o Floresta no domingo, 4 da tarde, e a Inter de Limeira, que também faz um belíssimo campeonato, enfrenta a Ferroviária domingo às 6h30 da noite, no dia 21. Então o Guarani, ele não perde a liderança, repito, a não ser que aconteça algo muito fora do comum do futebol, uma goleada imensa dessas duas equipes. E aí na segunda-feira enfrenta o Confiança, que na tabela de classificação tá lá embaixo, hein? Confiança tá na beira do Z2, né? Lembrando que a Série C esse ano só 2 clubes serão rebaixados. Confiança tá na 18ª colocação com 7 pontos. Tem o mesmo número de pontos que o Itabaiana, só que leva vantagem no critério de desempate no número de vitórias. Jogo complicado porque é fora de casa, um clima diferente, uma atmosfera totalmente diferente, mas o Guarani com condições de voltar de Aracaju com os 3 pontos na sacola. Em relação ao time, aquelas dúvidas, né? Na zaga, o Rafael vai jogar, agora qual Rafael? Aí o Hélio Zenando vai escolher se vai ser o Donato, se vai ser o Rodrigues. E no meio campo, o Natan Melo deve ser o substituto do glorioso William Farias, que tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Do restante, Júlio, a não ser que aconteça alguma coisa até o fim da preparação do Guarani, o que seria isso? Algum tipo de lesão, algum jogador ter aí uma gripe, enfim... O Hélio Zenando mantendo a base, só realizando essas 2 trocas por conta de suspensão, tanto o William Farias quanto o Maurício Antônio. Ô Lupe, vai! O Rafael Donato tem 1,93 m e o Rodrigues tem 1,85 m. Isso aí pode ser um 8 critério... centímetros. Um critério de desempate, 8 centímetros faz diferença. Porque a bola parada faz principalmente diferença. fora de casa, né, Carlão? Sim. Contra o Confiança pode ser um fator desequilibrante. Sim, né? e eu acho que realmente, no meio-campo, eu acho que o Natan vai ganhar aí a oportunidade. Ele é praticamente um 12º jogador aí no time do E ele era LCZ, titular, né? E era titular. Então acho que não vai ter problemas. Agora na zaga eu acho que o Hélio realmente ele está na dúvida. Porque primeiro que ele, na preferência, acho que o coração do Hélio ele palpita mais pelo Rafael Rodrigues. Tá. Ele gosta do Rafael. Nossa, até chora, né? Como diz o outro. Ele gosta do Rafael, seja na lateral, seja de volante, seja de zagueiro. Então, até por essa utilidade do Rafael, ou essa proatividade do Rafael, ele ganha o coração do Hélio. Só que o concorrente do Rafael Rodrigues é o Rafael Donato. E o Rafael Donato é líder do grupo, é um cara que tem ascendência sobre os jogadores, é um cara que tem um caminho aberto com a diretoria do Guarani. É um cara que deixá-lo no banco de reservas às vezes pode gerar um problema, né, que os resultados estão acontecendo, então eu creio que o ambiente do Guarani esteja em paz. Só que é um problema um cara do tamanho, literalmente do tamanho do Rafael Donato, ficar no banco de reservas. A preferência do Hélio é Rafael Rodrigues, mas não sei, tô achando que ele vai dar esta oportunidade aí pro Donatão. Apesar que o Donatão, na última vez que jogou, saiu no intervalo, né? Também. Contra a Ferroviária Não, lá, um jogo fora de casa. O Hélio, ele gosta do Rodrigues, não adianta. O Rafael Rodrigues é o filhão do Hélio Zenando. Na gíria futebolística. O Hélio tem 2 filhos no Guarani na gíria futebolística. Ele tem o Rafael Rodrigues e o Carlos Eduardo.
Esses dois são as preferências do Hélio com relação na hora da escalação. Aquele momento curiosidade. Agora o Rafael Donato é o cara, né? Assim, tem todo um currículo, não sei não, acho que ele vai dar essa chance pro Donatão. Vamos dar uma passada de olhos na equipe do Confiança. Bora lá. Figuras Aliás, conhecidas, perdeu hein? o irmão do MC Daniel. Gustavo. O Confiança que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Situação complicada também. O Gustavo tá treinando em separado que ele vai pra Europa. Ah, que sorte a ele, né? Sorte a ele. Vamos lá então. Atenção, torcedor do Guarani. Matheus Lud, que lembra dele? Lembro, fez um golaço. Fez gol em Derby, né? Golaço. Nossa, foi bonito mesmo. Você lembra também de Fabrício Oia? Nosso aqui, de Campinas. Menino Era do nosso. Corinthians? É. Isso, Corinthians. Você lembra de Sassá Lotelli? Sassá, pô. Qual Sassá? Sassá. Nossa. Tá lá. Esse aqui vocês não vão lembrar. bravo, Iago hein? Silva. Passou aqui pela ponte. É um daqueles que vinha pra cá com 35 jogos e gol. meio gol. Meio gol, sim. Assim como 25, né? Nossa senhora. Nossa. Ai, meu Deus. Lembranças. Andrei Quintino. Filho do Ademir Quintino. Ele veio pro Guarani, certo? Jogou no Ituano. Não, ele quase veio. Jogou no Ituano. Isso. E o treineiro aqui é o Thiago Gomes. Não conheço, não. O Thiago Gomes era do Atlético Mineiro? Não. Ele é um amigo da bola aí. Boas curiosidades, Antônio Lupe. Ó, gente, muitas participações aqui. Mandar um abraço aqui pro Rafa Fernandes. Tô mais calmo hoje. Nossa, nem vamos voltar nesse assunto de ontem, não. Do Rabiot? Não existe fórmula mágica na Copa. Vocês também não irão ler as minhas publicações. Maurício Silva. Pô, Maurício, eu não vou ler sua publicação, cara, porque você mandou um testaço aqui. Então eu peço desculpa se você puder ser um pouco mais sucinto. Não dá tempo de ler, Fábio, não sei. Dele, não dá. Torço pela seleção, mas concordo com o Vinte, não podemos ficar confiando só no peso da camisa. Veja a Itália. Manda aqui o Marcos no nosso WhatsApp. Bem pensado. Também concordo sobre isso, tem que ter organização. O Graziano estava assistindo os jogos do Guarani, o William do Flamboyant tá mandando aqui, alô Flamboyant, minha terra. Carlão, Fábio, JN, tamo junto, Charonal. A única vantagem que eu vejo do Brasil hoje é saber o placar contra o Marrocos para superar a quantidade de gols que eles fizerem. Isso é bom ou ruim para o Brasil? A pressão aumenta bastante, Cristiano Salvioni. A Escócia chegou na Copa do Mundo não pelo ataque, e sim pela defesa. Então acho que o Marrocos vai ter um jogo chato hoje contra a Escócia. Não, mas até possível a Escócia ganhar também, né? O que prejudicaria muito o Brasil, porque jogaria por um empate contra o Brasil. A Escócia vai ficar em primeiro. Copa do Mundo começa no mata-mata, fases de grupos e é pra fazer política e marketing. Roger do Jardim do Lago mandando aqui no nosso WhatsApp. E um abraço pro JP de Moraes. O coração está pedindo uma grande vitória do Brasil. Valeu demais, gente. 4 horas tem Arena. A gente volta com o CBN Esportes na segunda-feira. Vai, Brasil! Aê!